fatos não muito esclarecidos na reportagem, mas ela havia sido entregue para ser criada, ainda muito pequenininha, por membros dessa tribo. E como ela foi criada, então, desde a infância, apesar dela não ser indígena, mas ter sido criada por indígenas dessa tribo, ela aprendeu a falar a língua. Os indígenas que a criaram foram morrendo, os, os amigos da época de infância, juventude dela também foram morrendo, e ela, por ser uma pessoa que foi beneficiada pela longevidade, acabou permanecendo viva por bastante tempo, mais do que muitos que viveram na época dela, e continuou preservando no cérebro dela, na memória dela, a língua. E então, os descendentes da tribo, ao descobrirem que existia uma pessoa que tinha um conhecimento da língua falada da tribo original, resolveram fazer o quê? Contato com essa senhora e começaram a fazer reuniões com certa periodicidade na residência dela, muito humilde, que também era muito próximo da região original da tribo, e começaram a fazer o quê? Aprender com ela, tipo aulas. Ela começou a ensinar, mesmo sendo cega, idosa, ela começou a ensinar o alfabeto, ou a língua falada por essa tribo. Eu ainda acho que é Guaipó, mas eu ainda estou na dúvida. Eu pesquisei e não achei. E ela começou a ensinar os membros dessa antiga tribo qual era a língua falada originalmente. Então, essa senhora acabou se constituindo, fornecendo uma fonte oral histórica para aquele grupo indígena, para aqueles descendentes de indígenas. Isso é muito importante que ajuda, ou então, na reconstrução de um passado histórico de uma sociedade, onde ela ensinava não apenas, através da ótima memória que ela possuía, ela ensinava não apenas a língua original, mas ensinava também a eles a terem acesso a informações de uma época que eles não conheceram. Como era a tribo, como eram os costumes, como eram as atividades religiosas, as atividades culturais no grupo tribal e assim por diante. Só mais um momento, por favor, que eu vou dar uma pausa. Voltei aqui então, só um minutinho, deixa eu ver se está ok. Sim. Quis recuperar ter certeza dessa informação da tribo e localizei aqui na internet, o nome é Guató, o nome da tribo. E realmente essa tribo, ela tinha vários núcleos em que a língua estava praticamente perdida, e um núcleo, eu falei que seria na região de Goiás, mas aí me equivoquei, o núcleo desse povo, a maioria deles estão próximos da região do Pantanal, Mato Grossense, né, região de Mato Grosso do Sul, vai de região de Mato Grosso do Sul à região da Bolívia, e eu localizei aqui a informação sobre essa reportagem que eu citei, e fala aqui o seguinte no site que eu estou acessando. A língua guató está praticamente extinta. Até o começo de 2008, havia 5 falantes, somente 5 pessoas que falavam no núcleo de Corumbá. Mas com o falecimento de Francolina, que tinha mais de 100 anos de idade, o número ficou reduzido a 4 pessoas. Quer dizer, 4 pessoas apenas, segundo essa reportagem aqui, que eu estou vendo na internet, sabiam falar a língua do povo Guató, e essa senhora que faleceu aos 100 anos de idade foi a responsável para que a língua não morresse. Aí você poderia dizer assim, poxa, mas está praticamente extinta. Uma língua que é falada, por exemplo, num dos grupamentos dos membros da antiga tribo por apenas 4 pessoas hoje em dia, mas se a dona Francolina, que morreu aos 100 anos de idade, não tivesse repassado esse conhecimento, essa língua já seria uma língua totalmente extinta. Então ainda há esperança, né, da manutenção. Essa senhora, dona Francolina, a quem a gente deixa registrada aqui a nossa homenagem, né, por ter permitido a sobrevivência da língua desse povo, se constituiu como uma fonte oral. Então, um exemplo de fonte oral das fontes históricas que a gente está relatando. E por fim, eu falei da escrita, material, oral e faltou a imagética. Imagética, como já diz o nome, é toda vez que você consegue redescobrir o passado através de imagens. Imagens podem ser fotografias, imagens podem ser pinturas artísticas representando uma época, usos e costumes,
e assim por diante. Então, se você tem uma fotografia que foi produzida, aliás, uma fotografia ou também material audiovisual, por exemplo, filmes, né, filmes antigos, se você tem imagens que permite à sociedade redescobrir o passado, usos, costumes, como era a sociedade em determinada época, nós temos então assim uma fonte imagética. Vou citar um exemplo clássico aqui na nossa cidade de Itaboraí, estado do Rio de Janeiro. Nós encontramos em um filme que nem era necessariamente um filme de história, ele era muito mais um filme, um drama da época, a história muito triste, por sinal, retrata lá num filme chamado Porto das Caixas, que é uma das regiões aqui de Itaboraí. Retrata-se nesse filme, um filme ainda em preto e branco, retrata no filme uma história fictícia, mas que o cenário utilizado para a gravação foi totalmente produzido em cenários naturais da cidade. Então você vai encontrar nesse filme imagens do centro da cidade, imagens de um túnel histórico que já praticamente está muito deteriorado hoje em dia, mas de um túnel ferroviário do bairro de Porto das Caixas, que o distrito, perdão, de Porto das Caixas, que foi inclusive onde nasceu a cidade de Itaboraí. Na época só passava Maria Fumaça, para vocês terem uma ideia, na época do filme produzido. E o filme mostra, inclusive, a Maria Fumaça passando por essa região. A antiga usina, que hoje deu origem à comunidade da usina, que fica ali entre Porto das Caixas e Visconde de Itaboraí. Então lá mostra onde hoje é a comunidade, que lá era uma usina, uma fábrica para processamento de cítricos, segundo informações, e mostrar lá na imagem aquela localidade sem nenhum tipo de casa, nenhuma comunidade residindo ali, apenas o pátio e a estrutura da empresa que de fato não chegou nem a funcionar. Ela começou a funcionar, apresentou sérios problemas técnicos e ela acabou sendo abandonada. E aí aquela estrutura está lá até hoje e deu origem hoje a uma comunidade que se fixou ali naquela região. É, então esse filme ele tem uma riqueza de imagens maravilhosa. Você consegue perceber que a cidade, por exemplo, tinha muito pouco carro. Automóveis existiam na cidade, mas eram bem poucos. Mostra, por exemplo, uma eleição, uma campanha eleitoral para prefeito em Itaboraí, que, segundo o relato dos mais antigos, corresponde a um dos candidatos ou um dos prefeitos mais considerados da história da política da cidade. Então, se vocês observarem, é uma fonte histórica esse filme. Outra fonte imagética que a gente pode citar serão as pinturas rupestres das cavernas do homem primitivo. São imagens que ali são retratadas naquelas imagens das cavernas, tanto no Brasil como pelo mundo afora. E aqui no caso do Brasil a gente pode citar a região de São Raimundo Nonato, que tem lá, inclusive, se formou depois com as atividades, com a pesquisa e com a defesa, a luta para a preservação dessa localidade pela professora e pesquisadora Nied Guidon. Foi possível construir, inclusive, um museu chamado Museu do Homem Americano. E lá, nessa região, depois de muitas escavações arqueológicas, a doutora Nied conseguiu fazer a preservação de pinturas rupestres de tempos muito primitivos do homem americano, do homem no Brasil e nas Américas. Um dos registros mais antigos que se tem notícia na história das escavações arqueológicas. E lá tem cenas de tudo um pouco, como era o cotidiano do homem primitivo naquela região de São Raimundo Nonato. Você encontra lá, por exemplo, imagens de caça, imagens do cotidiano, né? Como eles faziam para caçar, como eles faziam os rituais religiosos, como era a atividade sexual dos membros da tribo. Então você encontra diversas informações através de pinturas que estão ainda preservadas nas paredes de grutas e cavernas. Então isso aí se constituiria também em uma fonte imagética. Bom, com esses exemplos a gente praticamente encerra
a definição do que é história e o que são fontes históricas. Vou voltar aqui rapidamente no nosso material para relembrar o que ficou faltando, né? Falamos sobre o que é história e sobre fontes históricas. Faltou falar sobre democracia, mas como a sala já está um pouco extensa, essa videoaula, eu vou deixar então para falar sobre democracia numa próxima oportunidade. Agradeço a atenção de todos. Peço por gentileza que quem assistir essa videoaula gravada e que vai ser colocada no YouTube, me ajude na manutenção desse canal, porque, segundo as regras do YouTube, quanto mais acessos, quanto mais curtidas e quanto mais inscrições, mais condições nós temos de manter esse canal no ar. Meu objetivo não é ter lucro nenhum, meu objetivo é apenas eh, poder difundir conhecimento histórico, e eu também coloco lá materiais de filosofia e sociologia, que são outras disciplinas que eu também participo como professor na rede pública de ensino do estado do Rio de Janeiro. Então, meu objetivo no canal não é ter lucro, não é ter ganho nenhum, é apenas difundir conhecimento, principalmente nesse tempo de pandemia do coronavírus. Então, peço ajuda para que cada um que estiver assistindo curta o vídeo, faça a sua inscrição e dê um like, portanto, lá para poder ajudar na manutenção, para que esse canal continue existindo e difundindo conhecimento, ok? Obrigado pela atenção de todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o caso.